Nós iniciamos, durante o período de pandemia, essa atividade de gravarmos essas nossas palestras e disponibilizarmos no site do YouTube, principalmente para que alguns companheiros nossos pudessem ter acesso a essas palestras. Então, nós estamos colocando lá todas essas palestras que são gravadas aqui. Eu não era muito adepto a essa situação de gravar não, mas digamos assim, ficou comum, e aí estamos fazendo assim. Então, nós estamos desenvolvendo lá na nossa palestra algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26, que trata de dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nesse sentido, estaríamos falando basicamente da mediunidade. A mediunidade que nos é ofertada como instrumento de trabalho. E hoje nós vamos falar de uma passagem de Jesus, que ficou conhecida como mercadores expulsos do templo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pensou algumas partes do Novo Testamento e, a partir da orientação dos Espíritos, foi dada uma nova versão, uma explicação sobre essas passagens. Então, quando nós vemos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos vendo um novo Evangelho. Não, são algumas passagens do Evangelho explicadas pelos Espíritos, pelos Espíritos responsáveis pela codificação da doutrina espírita. Não é de qualquer espírito, não é um espírito lá, assim, desligado deste movimento de implementação da doutrina espírita. São espíritos que vieram em um determinado grupo e estiveram, à época de Kardec, responsáveis por essa codificação. Então foram elencadas algumas passagens do Novo Testamento e os Espíritos nos explicam. Vamos ver aqui como está. Essa passagem nós vamos encontrar no livro de São Marcos, e Mateus, capítulo, em São Marcos capítulo 15, versículo 15 a 18, e Mateus no capítulo 21, de 12 a 13. Então está escrito: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. O príncipe dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam por meio de o perderem, pois temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. E aí nós vemos uma passagem interessante, quando nós vamos estudar Jesus Cristo e aquilo que Ele nos ensinou. Nós estamos vendo aí Jesus atuando contra um grupo de vendedores. Algumas pessoas se apegam a um entendimento, outros buscam outros entendimentos. Uma coisa, o templo era um local de oração, era um local destinado à elevação moral, à busca da harmonia, à busca das nossas origens,
dos preceitos morais que devem nortear a nossa vida. Mas, em face da grande quantidade de pessoas que acorriam aquele local, logo se procurou estabelecer comércio ali dentro daquele templo. E aí já não se tinha mais aquele conceito de amor a Deus que envolvia todas as pessoas ali presentes. Não, haviam aqueles que iam lá comerciar. E se o comércio hoje é problemático, com tantas leis que protegem o consumidor, né? Imagina aquela época, sem lei nenhuma. Então, muitas pessoas espertas, na busca egoística de obter vantagem, né, ludibriavam outros mediante o comércio. Então, naquela época, os comerciantes eram vistos como pessoas que ludibriavam as pessoas que necessitavam. Eu, por exemplo, eu sou de um tempo em que comerciante era dono da cidade. Tipo assim, comerciante tratava a gente lá de baixo. Eu quero comprar querosene para lamparina. Ah, tá, trouxe a garrafa? Eu trouxe, está aqui. Essa garrafa está suja, hein? Espera ainda, ele é o comerciante, eu sou só a pessoa que vai comprar. Eu sou desse tempo, já comprei querosene para lamparina. E imagina, isso em tempos mais atuais, imagina muito antigamente. Então, este comércio passou a ser feito dentro do templo. E aí Jesus, ele toma a responsabilidade, porque ele era o mestre, ele veio nos guiar, nos orientar. Ele não podia ficar quieto diante de uma situação daquela. E aí ele se manifestou o contrário àquilo dali e tomou determinadas atitudes necessárias. Agora, outros se fiam pela questão da violência, que Jesus prega o amor, a paz, e aí Jesus teria, digamos assim, agredido pessoas. Situações nós temos que ver que cada época faz com que a gente trabalhe de forma diferente. Muitas vezes nós determinamos como um outro deve agir de acordo com as minhas convicções. Como, por exemplo, eu posso ser firme na minha forma de falar e não ter um pingo de raiva da pessoa para quem eu estou falando. Basta a seriedade, a minha idoneidade fala por mim. Então, outros que agem de outra forma, colocando às vezes muita emoção ou até mesmo defeitos para fora, eles acham que não. Se eu falo algo com uma pessoa, é porque eu estou querendo matar ela, é porque eu quero o fim dela, quero exterminar ela e assim por diante. Né? Então vamos continuar aqui já com uma explicação dos Espíritos. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus, nem tem, pois, o homem o direito de estipular preço. Né? Então, isso aqui é muito importante. Na doutrina espírita, não temos essa situação de dízimo ou de cobrarmos, de exigir valores específicos de pessoas. É claro que nós sempre precisamos de dinheiro, né? Porque nós temos as nossas instalações. Agora há pouco, há menos de um mês atrás, nós tivemos que fazer uma vaquinha para pagarmos o imposto, né? E aí nós vimos que, com relação ao salão, nós conseguíamos isenção, mas com relação ao resto do terreno, não conseguíamos. Então tivemos
que pagar o IPTU específico. E outros gastos, como por exemplo, luz, água, manutenção, todas essas coisas nós necessitamos resolver. Aí, então assim, nós elegemos um presidente e o presidente paga. Não é bem assim, né? Não pode ser assim, até porque é um local público, é um local nosso. Nós nunca fechamos a nossa casa àqueles que aqui queiram vir, nem tampouco àqueles que queiram auxiliar, né? Então, para tudo nós precisamos de dinheiro, mas jamais vamos exigir de alguém, nem tampouco estipular um valor. Nós buscamos muitas vezes conscientizar as pessoas desta necessidade, mostrando principalmente a gestão que damos a cada valor, né, que é conseguido. Então, existem muitos meios que várias religiões ou várias crenças utilizam para angariar esse dinheiro. Temos que ver que nós somos pessoas que naturalmente buscamos a Deus. Naturalmente buscamos essa coisa externa que nos une a todos. Muitos são estimulados ao desconhecimento e ao medo, para que com medo, né, ou com, digamos, se der à pessoa, olha, você vai ser o escolhido, você vai ter um lugar especial, né? Olha, Deus vai te olhar de uma forma diferente, seu problema vai ser resolvido. Ou seja, esse é um tipo de estímulo que muitas vezes leva com que pessoas até se endividem, né? Para que possam suprir ali as necessidades da entidade, quiçá daqueles que coordenam a entidade. Então nós não temos esse tipo de conduta, apesar de que temos sim necessidades. Aí, um estudo aqui tratando dessa situação. O episódio da expulsão dos 20 leões do templo tem um significado mais profundo? Qual é? Aí diz, o episódio mostra que Deus não admite o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Ele não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhe estipular preço. E o mesmo entendimento pode aplicar-se ao trabalho desenvolvido pelos médiuns e aos benefícios que, por seu intermédio, os benfeitores espirituais realizam. Então, vamos lá. Estamos aqui reunidos. Estamos sendo assistidos pela espiritualidade? Sem dúvida. Estamos sendo auxiliados. Agora, se porventura eu obtenho alguma coisa, foi o centro espírita, então eu devo restituir alguma coisa ao centro espírita porque eu obtive isso. Não por esse motivo. O centro espírita, ele está aqui como uma entidade que nos agrega, que busca com que nós nos auxiliemos. Muito das coisas, dos bons sentimentos, das coisas boas que nós recebemos aqui, faz parte dessa energia coletiva, em que neste momento todos nós estamos colaborando com ela. Porque ao mesmo tempo que eu me torno, digamos, acessível às energias espirituais, o meu pensamento, o meu desejo do bem, a minha busca, por uma coisa boa, ela faz com que eu produza energia boa. E essa energia boa, ela é redistribuída entre todos nós. Se nós temos um pensamento mais altruístico, no sentido de orar profundamente pelas pessoas que necessitam, se eu venho
imbuído de uma grande espiritualidade, eu sempre estou auxiliando da melhor forma possível todas as pessoas indistintamente. Assim como a doação em dinheiro, quando nós estamos aqui, fazemos uma doação em energia, ao mesmo tempo que estamos recebendo também essas energias. Estamos aqui nos harmonizando, digamos assim, equilibrando as nossas forças interiores para nos tornarmos mais capazes. E ainda continuando esse nosso estudo. Nessa passagem, observamos a expulsão dos vendilhões ou mercadores do templo, porque estavam comercializando em lugar sagrado, lugar este que devia ser exemplo de limpeza e de retidão para todos. A passagem nos mostra, mais uma vez, que ao homem não é dado o direito de traficar aquilo que provém de Deus, como a bênção, o perdão, nem a entrada no reino dos céus. Na ocasião, como descreve os 4 evangelistas, Jesus teria se irritado com a presença de vendilhões que negociavam diversos produtos no templo de Jerusalém, expulsando-os do recinto. E aí nós temos aqui, do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibrar Schulter, o capítulo intitulado A Purificação do Templo. Aí ele diz assim: para que se compreenda bem esse ato de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela era e examinemos, sem espírito preconcebido, os princípios da lei que regiam o povo, os costumes religiosos degenerados pela classe sacerdotal, em vil mercância e a ponto de haver sido convertido o templo de Jerusalém em covil de mercadores. O templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais, né? Então nós vimos ali que os representantes, os sacerdotes, eles estavam envolvidos com aquela autorização de comércio ali dentro. Então eles deveriam estar recebendo alguma coisa para autorizar que aqueles comerciantes ali estivessem, né? E nesse sentido, qual é a situação de sacerdote ali? Sacerdote não seria aquele interlocutor, né, entre Deus e as pessoas aqui na terra? Não seria ele que deveria elevar o espírito humano ou ajudar que a humanidade crescesse para Deus? E aí ele fazendo esse tipo de comércio, esse tipo de tráfico, né, perde totalmente a finalidade. E uma coisa que eu gosto de me reportar aqui, existem literaturas que tratam de Jesus de uma forma muito mais espiritual. Alguns chegam até a dizer que Jesus não esteve encarnado como nós, né? Discordo totalmente, apesar de entender o ponto de vista de cada um, mas Jesus nasceu e foi pessoa encarnada como nós, viveu as mesmas dores e as dificuldades, em uma época aonde a dureza era muito grande. Então assim, não existia essa situação assim, olha, eu vou falar baixinho, né, e com muita paz no meu coração, e vocês vão ouvir, vão me entender. Não era assim. Aqui nós temos essa nossa proximidade, certo? Se não tivéssemos, usaríamos um recurso de microfone, de alto-falante. Jesus Cristo muitas vezes falava a multidões, então ele precisava de impostação de voz. Nós vimos Jesus muitas vezes tratar de forma
dura determinada situação, sendo intransigente às vezes. Porque, meus amigos, o mal busca sempre nos diminuir, tirar a nossa autoridade, a nossa capacidade. Então, às vezes, nós temos que ser firmes no nosso posicionamento. Me lembrando de uma experiência quando eu estava morando na Amazônia, né? Lá para cima, lá na cabeça do cachorro, né? Lá no extremo noroeste da Amazônia. E aí minha grande satisfação foi ter encontrado lá um centro espírita, que tinha como presidente uma índia da região. Né? Cheguei lá, me apresentei para o trabalho e efetivamente eram poucos os espíritas com conhecimento, né? Tinha muitas pessoas que frequentavam, mas alguns confundiam com Umbanda e outras crenças, né? E ela, com conhecimento pouco dela, ela não arredava uma vírgula daquilo que não fosse Kardec, daquilo que não fosse doutrina espírita. Porque muitas pessoas aportavam lá à casa levando conhecimentos ou condutas de outras religiões, que podem até ser espiritualistas, mas não era espiritismo. Espiritismo é doutrina espírita. E essa nossa amiga, ela mantinha isso, né? E eu cheguei a ver nos 2 anos que eu permaneci naquela localidade, né? Que efetivamente ela tomava posição e não deixava que se arredasse dos caminhos da doutrina espírita. Então, Jesus Cristo nos ensinou o amor, a paz. Só que para muitas situações nós temos que ser firmes. E como eu disse, ser firmes não quer dizer que eu sou arrogante, nem tampouco que eu estou agindo com violência ou sou desequilibrado. Né? Então nós temos que medir isso aí. Há pouco eu estava falando aqui com o meu guri que muitas vezes um assunto eu trato ele de forma natural, tranquila, mas outras pessoas com as suas desvirtudes podem ouvir aquilo que eu estou falando e pensar em outras coisas. Aí como posso eu controlar? Então, às vezes, quando Jesus falava com firmeza, ele não estava sendo menos bondoso, menos pacífico. Ele estava sendo coerente com a doutrina que ele veio pregar. Muitos questionamentos existem sobre o comportamento de Jesus nessa passagem. Teria o mestre usado de violência para defender a essência espiritual do templo, evitando que ela se perdesse por completo? É justificável uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. No entanto, sendo Jesus um espírito puro, é estranho imaginá-lo manifestando paixões inferiores, como a raiva e a agressividade, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram do seu íntimo este tipo de sentimento. Não podemos esquecer que o Mestre nos ensinou que devemos ser brandos e pacíficos para com os nossos semelhantes. E ser brando e pacífico não significa ser conivente e apático com o que está desalinhado com as leis divinas. Podemos ter opiniões e posturas diferentes dos nossos irmãos, até bem porque cada espírito está percorrendo um caminho próprio na jornada evolutiva com experiências diferentes, e todos ainda cometemos equívocos em virtude da nossa imperfeição moral. No entanto, não podemos adotar uma conduta agressiva no sentido de perder a linha e usar até mesmo da agressão física, porque isso vai de encontro aos ensinamentos de amor e caridade. Então, meus amigos, também temos que controlar os nossos atos.
digamos que na nossa casa, na nossa conduta, eu tenha um posicionamento, e aquele meu posicionamento embasado, né, eu tenho certeza daquilo que eu penso, quando contrariado, eu não posso chegar ao ponto de ser violento, intratável, né, desequilibrado com aquelas pessoas que questionam ou se opõem àquele meu pensamento. Eu devo ser coerente. Então, eu acho que uma das coisas mais enganadoras que ocorre conosco é essa situação de termos certeza do nosso posicionamento e queremos de toda forma impor ao outro por pensarmos, está certo, é isso, eu tenho certeza, e talvez seja aquilo mesmo, mas eu não posso impor ao outro o meu posicionamento, senão efetivamente se torna violência, né? É nesse sentido que o Kaibar Schutter, ele nos orienta, nos mostrando que Jesus sim agiu com energia, mas não tem nada a ver com a violência que muitos entendem e procuram empregar em Jesus Cristo, muitas vezes utilizando como referência para que eles, ao seu tempo ou na sua oportunidade, também o sejam. Há muitas passagens nos evangelhos em que se busca extrair dali autorizações para várias condutas. Está ali o dízimo entre elas. Uma coisa que poderia, digamos, ajudar, unir pessoas, muitas vezes se tornam instrumentos de discórdia. Finalizar o texto aqui. Entendemos que Jesus manteve-se firme em sua atitude para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. A superioridade intelectual e moral do mestre dava-lhe autoridade para ser firme sem ser agressivo. Observemos que em nenhum momento da passagem temos Jesus agredindo física ou verbalmente ninguém. Analisando essa passagem sob a ótica espiritual, sem ficarmos na discussão pura e simples sobre as atitudes de Jesus, chegamos ao ensinamento valioso. Sabemos que para evoluir moralmente é necessário que realizemos a nossa reforma íntima. E para termos sucesso nesse processo de transformação moral, devemos ser firmes e enérgicos com os nossos vícios morais, como o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Quantas vezes deixamos que as coisas da matéria assumam o papel principal em nossas vidas, deixando a nossa vida espiritual de lado? A educação do nosso espírito é o único caminho para a nossa transformação interior. Por isso, Jesus nos ensina a agir prontamente, com rapidez, energia e autoridade, com severidade e zelo, sempre que as paixões inferiores nos dominarem e insistirem em profanar o nosso templo íntimo. Jesus nos convida, portanto, a transformar o nosso espírito em templo sagrado, casa de oração, ou seja, no local onde ocorre o encontro verdadeiro com Deus, nosso Pai. Então, meus amigos, nós temos que entender que muitas vezes nós temos que ser intransigentes com pessoas, com coisas, com sentimentos que buscam tomar conta do nosso ser, mas buscando sempre o apoio no Evangelho de Jesus e sempre buscando entender que o amor é a base de tudo. No momento em que eu estiver agindo, para descontar alguma mágoa, que eu estiver nervoso, que eu estiver tentando agredir alguém, já passou da medida. Já não estou sendo mais um cristão. Já não estou defendendo uma coisa com razão. Então, esse é o nosso estudo de hoje.
vamos encerrar a nossa atividade. Carmen, você pode fazer a prece para nós? Então, nós